O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece que o evangelho de hoje, deste 16º domingo do tempo comum, se coloca em oposição àquele evangelho que nós escutamos, lemos, estudamos, escutamos na palavra de Deus de quinta-feira. Quinta-feira, Jesus, pelo evangelista Mateus, diz: Vinde a mim, todos vós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o vosso fardo, e eu vos darei descanso. E hoje, Marta se preocupa com o inverso. Ele pede para que Jesus disperse, possa mandar com que Maria saia de perto dele. Nós estamos, parece que, sendo preparados pelo Evangelho de São Mateus, que lemos até ontem, para que o Evangelho de hoje seja bem compreendido. Jesus aqui está entrando na casa dos seus melhores amigos, Marta, Maria e Lázaro. Marta logo intuitivamente, ou pela ação do Espírito Santo, porque sabia que da boca do Senhor saía palavras de vida eterna, se aproxima, se chega, senta-se aos seus pés para escutar a sua mensagem. Intuitivamente ou pela ação do Espírito Santo, ou as duas coisas, a humana e a divina, ela escolhe a melhor parte. E nos ensina aqui que não é somente esta ação que deve ser feita, porque no Evangelho de hoje nós temos duas faces da mesma moeda. Não existe uma errada e uma certa. Não é que Maria esteja mais certa ou esteja aí à frente de Marta, porque colocou-se aos pés do Senhor. Marta também se preocupava com o Senhor, ou não? Marta também se preocupou com as coisas de servir bem ao seu Senhor, a Jesus, ao seu amigo. Mas nos coloca o Evangelho de hoje que a primeira coisa que o homem e a mulher devem fazer é ir buscar a Deus. No Evangelho de hoje nós encontramos o essencial da vida cristã. Porque senão nós vamos estar perturbados demais com os afazeres, iremos estar preocupados demais e a preocupação vai nos agitar e nos agitando não nos permitirá acalmar o coração e escutar qual é o melhor caminho, a melhor decisão, o que devo fazer da minha vida. Porque a grande pergunta de hoje em dia, eu acredito, é: o que eu faço da minha vida? Ou para onde eu estou caminhando? Ou se não fazemos esta pergunta, deveríamos fazer. Porque todo o caminho, toda a vida cristã é um caminho para se chegar a um ponto, a um objetivo. E o objetivo da vida cristã é o céu. E o nosso caminho é aquele que vai dizer se chegaremos neste céu ou não. E para que possamos fazer um bom caminho, precisamos escutar daquele que é o caminho,
que é a verdade, que é a vida, no meio de um mundo com tantas vozes, com tantas opções, com tantos convites. Nós temos que fazer escolhas. E a escolha de Maria foi a acertada. Ela escolheu a melhor parte e não foi tirado dela, porque esta melhor parte não a deixa parada aos pés do Senhor. Não, muito mais coloca ela à frente de Marta. Por quê? Porque ela saberá escolher o que é melhor. Ela saberá ver a verdade. Ela saberá trilhar o seu caminho a partir da voz do Senhor. O Evangelho vai nos colocar diante deste mistério para a nossa vida, o mistério da escolha, que muitas vezes nós, na nossa ansiedade, não sabemos fazer escolhas, ou quando fazemos escolhas erradas. O Evangelho de hoje vai nos dizer que para que estas escolhas, as escolhas que determinam a nossa vida, que podem determinar por toda a vida ou pode determinar por algum período, estas escolhas elas só serão bem feitas, elas só serão acertadas se escutarmos o Senhor. E é uma escuta profunda e espiritual. Não é uma escuta somente da leitura da palavra, porque muitas vezes não salta aos nossos olhos de imediato o que o Evangelho quer nos comunicar. Por isso que precisamos pedir o seu Espírito, que nos ensina tudo, nos explica tudo. Por isso que deveríamos ser uma geração totalmente voltada para o Espírito de Deus. Porque quanto mais perturbado estiver o nosso coração, mais distantes do Espírito estamos. Porque é Ele que ensina, é Ele que orienta, é Ele que guia, é Ele que mostra. Então, se a nossa vida está agitada demais pelas preocupações, por aquilo que precisamos resolver, por aquelas coisas lá de dentro de casa, pelas coisas do trabalho, pelas indecisões pessoais, eu não sei o que faço, eu não sei em quem confio, eu não sei a quem escuto. Se a minha vida está nesta situação, hoje nós temos a belíssima oportunidade de já, na adoração ao Santíssimo Sacramento, dizer: fala, Senhor, porque hoje eu quero ser Maria. Hoje eu quero estar escolhendo a melhor parte. Hoje eu quero estar aos teus pés. Hoje eu quero fazer da minha vida uma vida de escuta profunda ao teu coração. Porque só assim nós acalmaremos no nosso coração aquilo que pode estar ainda perturbado, agitado, incompreendido. Devemos fazer da noite de hoje esta noite de procura e escolha pela melhor parte, porque assim fez Maria e Jesus garantiu que dela não seria tirada. E esta procura e esta escuta responderá à pergunta do Salmo: quem morará em vossa casa? Aí a gente pode lembrar, o refrão diz: é aquele que caminha sem pecado, que pratica a justiça, que pensa a verdade, que não solta em calúnias a sua língua, que não prejudica o irmão, que não cobre de insultos o seu vizinho, que não dá valor ao homem ímpio, aquele homem que não ama a Deus, mas honra os que respeitam o Senhor. Como nós conseguiremos viver tudo isso? Se estivermos aos pés do Senhor. Somente aqueles que estão aos pés de Jesus conseguem praticar estas verdades e responder esta pergunta. Todos nós somos convidados a morar em sua casa. Todos nós já temos
o nosso lugar reservado, porque somos filhos. Somos filhos. Por mais que você saia da casa da sua mãe, do seu pai, sempre você sabe que poderá retornar. É a casa do amor, é a casa do cuidado, é a casa daqueles que te receberão sempre. A casa de Deus é assim. Por mais que a gente saia por conta dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas agitações, das nossas más escolhas, é para lá que sempre iremos retornar, porque se não retornarmos para lá, iremos nos perder. Iremos nos perder. Nossos pais, a nossa casa, o dos pais, é como a raiz da árvore. Se não voltamos para a casa de Deus, que é a nossa casa, ficamos como árvores sem raiz. E árvores sem raiz morrem. Para que possamos dar frutos de vida, para que possamos responder a este salmo: quem, Senhor, morará em vossa casa? Nós precisamos fazer o que fez Maria, para depois fazer o que fez Marta. Primeiro aos pés do Senhor, depois servir e anunciar o Senhor, porque senão vamos ser aqueles que fazem, mas não sabem o que fazem. E nós podemos às vezes agir assim. Faz tanto. Ou você nunca se pegou pensando: meu Deus, eu faço tanto, parece que nada dá certo. Parece que eu faço e não dá fruto. Ou não tem sentido, faço isso, mas não me preenche. Você pode estar como Marta, faz muito, faz, mas não está fazendo a partir da escuta do Senhor. Não está fazendo a partir do coração que indica o melhor caminho. Está fazendo somente a partir da sua vontade. Está se agitando pelos pensamentos, pelas preocupações pessoais, próprias, pelos desejos, pelas ambições, pelos projetos. Tudo nós devemos colocar aos pés do Senhor. Eu me lembro, e aqui um testemunho pessoal. Está gravando? Quando eu entrei na comunidade, em 2007, foi, dona Bitinha? 2007, né? 2007. Nós fizemos o vocacional, aí depois chegamos ao retiro, e no retiro, à época, eu não sei como é hoje, mas ainda tem a oração da escolha, né? O retiro era um final de semana, eu acho, de retiro. E a oração da escolha do serviço, né? E eu, menino novo, queria seguir os meus amigos jovens também, né? Então todo mundo jovem na comunidade quer entrar onde? No Ministério de Artes, na música, né? Quer servir nessas coisas. E eu tinha, quantos anos, meu Deus? Sei lá, 18 anos, eu acho. 18 anos. E eu também queria ir nesse mesmo trenzinho da alegria, né? Mas no meu coração, lá no fundo, Nosso Senhor me chamava ao anúncio do Evangelho, que na comunidade se traduzia pela missão de paz. Mas ele dizia missão de paz e eu dizia: é para os velhinhos, não é para mim, né? Eu quero ir para a música, quero ir para o Ministério de Artes. E vamos lá, e vamos lá. E na oração, e eu pedindo: Senhor, fala ao meu coração. E olhe, não sei com vocês, mas quando eu dizia Senhor, fala, ele falava. Mas aí eu continuava a dizer: foi para fulano, não foi para mim. Às vezes nós ficamos assim, né? Quando nós não queremos escutar a vontade de Deus, a gente pede, mas aí ele fala, aí ele não diz aquilo que você quer, aí você diz: não é para mim, é para o fulano aqui do lado. Eu vou esperar a próxima vez, né, que ele falar, para ver se dá certo para mim. E assim eu fazia. Mas, e até essa confirmação veio pela boca da Jaqueline.
Eu já tinha até falado para ela já uma vez, eu dizia, Senhor, qual é o meu ministério? A Jaqueline estava lá ministrando a oração e ela disse, o Senhor diz, missão de paz. Meu Deus do céu, tudo bem. Mas eu não tinha aceitado não, a voz de Deus não, né? Não tinha aceitado ainda não, isso era o sábado à noite, uma oração do sábado à noite. E no domingo era a decisão. Aí vem os coordenadores dos ministérios para frente, aí você vai escolhendo, vai caminhando, né? É um ato da vontade. Você precisa ir ao encontro da vontade de Deus. Interessante isso, né? É interessante porque coloca-se os ministérios, os coordenadores na frente e você vai. Você vai, é você que tem que ir. É você que deve dar os passos. E chegou a minha vez, né? Uma coisa que eu sempre tive na vida foi a vontade de não perder tempo, né? Que eu acho que eu perdi muito tempo antes de ir ao seminário, mas Deus sabe, né? Deus sabe. Tem uma oração de Santo Agostinho que fala, tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova. E eu me identifico com essa oração. Muito bem, e eu não queria perder tempo, e no meu coração pulsava de fazer a vontade de Deus, mas a vontade de Deus não era a minha. Mas eu sabia que era melhor. Então eu fui caminhando, não sei se alguém lembra, chorando, ao encontro da coordenadora da missão de paz, que à época era a Edna. Mas eu sei que foi esta a vontade de Deus, e foi esta de fato a alegria do meu coração. No dia eu não entendi. Eu fui chorando. A vontade de Deus às vezes nos faz chorar. Não vamos pensar que a vontade de Deus é aquela que nos deixa felizinho, contente, satisfeito, como a gente pensa que deve ser a nossa vida. Não. A vontade de Deus às vezes é o oposto à nossa vontade. Mas é a vontade de Deus que vai guiar a nossa vida pela verdadeira alegria. Pela verdadeira motivação de viver, o sentido da nossa existência. E eu fui para a missão de paz. E passando pela missão de paz, aqui tudo para chegar nesse ponto. Eu fui convidado pela Luísa e pelo Magela para assumir, como era que era o nome antes? O grupo de oração? Mas era outro nome antes. Fonte de água viva, né? Rios de água viva. Que eu fui convidado para coordenar o Rio de Água Viva, que era uma terça-feira, eu acho. Terça-feira. Olha, minha primeira noite de Rio de Água Viva, para fazer a vontade de Deus, vamos lá. Só tinha eu, minha mãe e uma outra senhora. 3 pessoas. A vontade de Deus, muitas vezes, no primeiro momento, não motiva. Não motiva. Nós vivemos em um tempo onde nós queremos motivação primeiro, para depois fazer. Não é isso? Queremos ser motivados. A vontade de Deus, muitas vezes, não motiva de início. Mas só que eu sempre fui muito atrevido. E eu até partilhei com Magela. Eu, depois da hora do primeiro encontro, numa quarta-feira de oração, porque todas as quartas-feiras de adoração nós estávamos lá, foi um período muito rico, todos ou quase todos aqueles jovens de quarta-feira de adoração, hoje, graças a Deus, estão num bom caminho. Eu peguei um caderninho, uma folhinha e comecei a escrever. Então, aos pés do Senhor, a gente também pode pedir, a gente também pode cobrar, a gente pode falar como um bom pai. Aí eu fui colocar as coisas. Eu quero 3 vocalistas, um violonista, um tecladista. Aí fui colocando um baixista, tal. Olha, eu fiz assim uma banda perfeita e fui rezar. E gente, é para a obra e graça de Deus, né? E foi aparecendo. O rio de água viva se transformou em manancial da paz, e teve períodos
que a tenda da paz não cabia de gente. Foi porque o Tiago fez? Não. Foi porque eu acreditei. E nós precisamos acreditar, porque isso é fé. Fé naquele que diz que tudo podemos pedir. Pedi e receberei. Buscai e achareis. Batei e será aberto. Ou ele mente? Deus mente? Deus não mente. Mas como é que nós vamos pedir? Aos pés do Senhor. Aquilo que eu fiz nas quartas-feiras de adoração, nós também podemos fazer na nossa vida. Ir ao encontro do Senhor e pedir. Não sabe para onde vai? Pede a Deus que Ele indique o caminho. Não sabe como fazer? Pede a Deus para ensinar. Não sabe como sair de um pecado, de um erro? Pede a Deus para salvar. Pede a Deus para curar. Pede a Deus para vir ao seu encontro. Pede a Deus. Pede a Deus para transformar. Pede a Deus amor. Pede a Deus. Que possamos aprender do evangelho de hoje com Maria, de que ela escolheu a melhor parte, porque ela foi aprender daquele que de fato é o ensino para o nosso crescimento espiritual. E que precisamos de fé para acreditar. Então, nesta noite, quando o Senhor passar, pede a Deus. Coloca-te humildemente, como aquele que não sabe. Não vai ensinar a Deus não. Senhor, eu queria isso. Que às vezes nós queremos ensinar a Deus. Não. Te coloca de fato livre diante de Deus. E se a resposta vir e se fizer chorar, não tenha medo não. Chore, porque depois sorri. E se a resposta vier e não motivar, tenha medo não, porque depois Ele motiva com as verdadeiras razões. Porque Deus é assim, mistério. Olhamos e não vemos, mas lá está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.